Olá, caríssimos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Casa de Amor, que fica localizado aqui na cidade de Macapá, estado do Amapá, norte do Brasil, onde todos os domingos, às 18 horas, trazemos um tema para fazermos uma reflexão à luz da doutrina espírita. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E o tema da nossa explanação de hoje é Diga não ao suicídio. E está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17. E no Livro dos Espíritos, questão 943. Tipos de suicídio. O suicídio pode ser classificado como direto ou intencional e indireto. O que é o suicídio direto ou intencional? Ele resulta no ato consciente, onde a pessoa faz um planejamento da morte, às vezes com detalhe. Então, esse é o suicídio intencional consciente. Mas existe também o suicídio indireto, aquele que resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam, que prejudicam a saúde física ou psíquica, ou ambos. Esse suicídio indireto, ele acontece nas nossas ações do dia a dia, onde nós não cuidamos da saúde, seja a saúde física, seja a saúde psicológica, emocional. Então, por exemplo, se eu sou aquela pessoa que eu tenho hábitos nocivos, como, por exemplo, o tabagismo, eu sei que aquilo está diminuindo o meu tempo de vida, porque está prejudicando o meu corpo, então é um suicídio indireto, né? Apesar de consciente, porque eu tenho a consciência disso. Mas também, se eu sou aquela pessoa que trabalho excessivamente, sobrecarregando a minha preocupação, a minha atenção, as minhas emoções, seja pela ira, seja pela raiva, né? Eu também estou prejudicando a minha saúde mental, emocional, psicológica, né? Então, eu também estou cometendo um suicídio indireto. Então, é necessário que a gente atente para isso. Se há muitos casos, diariamente, muitas pessoas cometem suicídio direto, mas diariamente também a grande maioria da população comete o suicídio indireto. E quais as consequências do suicídio? O suicídio, independente da forma como ele se manifesta, ele sempre produz sofrimentos no curto, no médio ou no longo prazo. Em ambos os planos da vida, no plano espiritual e no plano físico. As consequências do suicídio sempre são dolorosas, tanto para quem desencarna, que no caso é o suicida, porque ele continua vivo, né? Já nos dizem os espíritos que a maior decepção para o suicida é justamente ter consciência de que ele continua vivo. E também traz consequências dolorosas para quem fica aqui na Terra, para a família, para os filhos, né? Os amigos, aqueles que amavam aquela pessoa, enfim. Sempre há uma consequência dolorosa. E qual o significado do suicídio para quem pensa nele? É uma tentativa de atender a necessidade que o indivíduo tem de aliviar pressões, de fugir das dores que considera insuportáveis. Então, tanto a Organização Mundial de Saúde, né, quanto as instituições, as entidades que trabalham diretamente com as pessoas que têm essa problemática do suicídio, eles falam que a pessoa que pensa em suicídio, ela não quer acabar com a vida, mas ela quer acabar com o sofrimento que ela tem naquele momento e que para ela parece insolúvel, né? Parece que não há uma solução.
que as pessoas cometem o suicídio? Colocando de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, como a gente já falou, é incontestável que o suicídio ele sempre tem por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que eles apontam. Ou seja, a pessoa que comete um suicídio, ela sempre tem por trás desse suicídio um descontentamento. E na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim aos espíritos: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Né? Sem motivos, ou seja, aquela pessoa aparentemente não tem motivo nenhum para sentir desgosto pela vida. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Então, a pessoa ociosa, a pessoa que não tem uma atividade que seja útil, né? Positivamente útil, que tenha utilidade para ela, para o coletivo. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa ociosa. E a ociosidade, ela causa um descontentamento muito negativo na gente, porque a gente não se sente útil. A gente se sente uma pessoa sobrando, que não tem, não auxilia ninguém, nem a si mesmo. E também a falta de fé. Aquelas pessoas que acham que aquele momento que ela está vivendo é o pior da vida delas e que aquilo não tem solução. Né? Muitas vezes a gente, numa situação difícil da nossa vida, a gente esquece de pensar nas outras situações que nós já passamos e que nós conseguimos vencer aquelas dificuldades. E que, portanto, hoje, né, o que aconteceu no passado? O tempo foi passando, a gente foi encontrando soluções e conseguimos passar daquele momento. Então, o que acontece é que muitas vezes nos falta fé. E muitas vezes a gente está saciado também. A pessoa que se sente saciada, ela não vê mais futuro em continuar vivendo. Se ela tem tudo que ela um dia pensou que seria felicidade para ela, mas ela, como nós já dissemos, aquilo que ela conseguiu alcançar não era tão importante como ela achava que fosse. Não ia trazer aquele sentimento, aquele preenchimento de felicidade para ela. E ela então se sente saciada, mas não tem mais objetivo na vida. Porque tudo que ela almejava era aquilo. Isso se dá muito com as coisas materiais. Muitas vezes a gente passa a vida inteira sonhando com os bens materiais, com a fama, enfim, com essas coisas que são passageiras. E muitas vezes, quando se alcança isso, existe aquela saciedade, ou seja, nossa, eu achava que isso era tão bom, que seria um motivo maior da minha felicidade, e hoje eu não me sinto feliz. Né? Então, isso acontece muito quando a gente tem essas ilusões, se dedica a nossa vida às questões materiais, às questões da vaidade. Né? Então, tudo isso faz com que a gente muitas vezes perca, né, o gosto pela vida. E a OMS, ela nos coloca que o suicídio não deve ser mostrado como inexplicável ou de uma maneira simplista. Ele nunca é o resultado de um evento ou um fator único. Normalmente, a causa do suicídio é uma interação complexa de vários fatores, como transtornos mentais e doenças físicas, abuso de substâncias, problemas familiares, conflitos interpessoais e situações de vida estressantes.
Então, é uma variedade de fatores que contribuem para o suicídio, né? Então, na própria resposta dos espíritos, nós vemos, né, essas situações, quando ele diz que é falta, efeito da ociosidade, da falta de fé, muitas vezes da saciedade. Então, são várias coisas, né, que contribuem para que a pessoa tenha esse pensamento de acabar com a própria vida. Mas há também um outro fator que é muito relevante nessa questão da pessoa pensar na solução do suicídio, né? A solução que não é solução, né? Que é o materialismo severo. A pessoa que é materialista, ou seja, aquela pessoa que acha que morreu, acabou, que a vida é somente essa que a gente vive aqui na Terra, ela não crê no futuro. Então, essa incredulidade, né, a simples dúvida sobre o futuro, né, essas ideias materialistas, são os maiores incitantes ao suicídio, porque ocasionam a covardia moral. Ou seja, quando os homens de ciência, filósofos, cientistas, apoiados na autoridade do seu saber, né, eles se esforçam por provar aos que ouvem ou leem, né, as suas pesquisas, as suas obras, suas publicações, que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta senão se matarem, né? Ou seja, quando os homens de ciência acreditam, né, que morreu, acabou, que tipo de mensagens eles estão levando às pessoas que sofrem? Que não tem por que ficar sofrendo. Basta tirar a vida. E pronto, se morreu, acabou, então por que eu vou continuar sofrendo? Né? Então, essas pessoas que trabalham a questão do materialismo, o que eles poderiam dizer para quem quer se suicidar que desviasse eles disso? Qual é a compensação que eles podem oferecer para essas pessoas que estão sofrendo? Que esperanças eles podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, né, a única perspectiva, mais vale buscar imediatamente e não mais tarde, para sofrer menos tempo. Então, a propagação das doutrinas materialistas é pois o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Isto está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a propagação das doutrinas materialistas, do pensamento materialista, é um veneno que coloca na cabeça das pessoas. Na maioria das pessoas que se suicidam, que não há nada melhor a fazer do que acabar com a própria vida. E essas pessoas que propagam essas ideias materialistas, elas assumem uma responsabilidade muito grande, porque contribui para que muitas pessoas cometam suicídio achando que não há nada após a morte do corpo e que, portanto, elas não têm nenhum motivo para continuarem sofrendo e elas tiram suas próprias vidas. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente divulga, propaga essas ideias materialistas. Então, como vimos, são várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, mas todas são indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. Por quê? Porque se eu desconheço
como funcionam os mecanismos da vida, se eu não sei de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou, eu desconheço como é que funciona essa justiça e essa misericórdia divina. Porque quando as dificuldades acontecem comigo, eu me sinto abandonada por Deus. Ou quando, e principalmente se eu sou aquela pessoa que procura fazer o bem para os demais, eu considero injusto os sofrimentos. Então, quando eu penso apenas na vida material, que inicia no momento em que o óvulo é fecundado, se eu penso apenas nessa vida, se eu considero, e pior ainda, se eu considero que a vida de fato só começa a acontecer a partir do momento que a criança nasce, então, e considero que o fim da vida é quando o corpo morre, e quando eu vejo as diferenças que existem no mundo, na vida das pessoas, as diferenças sociais, as diferenças de aptidões, né? As diferenças de dificuldades, os sofrimentos, as dores. Se eu considero que a vida é tão somente esse momento material que nós temos, então eu não tenho como compreender a justiça divina e muito menos como ter fé na misericórdia de Deus. Então, isso é um fato, como a gente falou, né? Essa ideia que acontece é o materialismo. Então, se eu tenho essa dificuldade em considerar o ser como além do corpo físico, então eu tenho dificuldade de entender como é que funciona a justiça e a misericórdia divina. Então, isso daí me coloca frágil em relação a essa questão do suicídio. Mas a Organização Mundial de Saúde, assim como ela afirma que o suicídio, em 90% dos casos, é de fatores psicológicos, emocionais, né? Ela também afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Olha só. Então, 90% dos casos de suicídio tem como prevenir. E a doutrina espírita nos traz, no capítulo 5 também, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a calma e a resignação, né, tiradas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a resignação, ela é algo que nos coloca na condição de fortaleza moral. Eu passo pelas situações, pelas dores, pelas dificuldades, mas como eu sou uma pessoa resignada, ou seja, eu acredito que aquilo que está acontecendo comigo não é à toa, que tem uma razão de ser, e que essa razão não é algo que Deus está fazendo contra mim, então eu vou enfrentar, eu vou ter uma disposição diferente para enfrentar aquela situação. Então eu vou de forma resignada, né? Porque a resignação, ela não é a aceitação das coisas como elas são, eu cruzo os braços e espero o tempo passar e espero a solução cair do céu, não. A resignação é a gente, dentro de uma dificuldade, a gente se fortalecer e enfrentar aquela dificuldade com confiança, com esperança no futuro. Isso é resignação. E a calma, porque quando eu sou uma pessoa que ansiosa, que eu não tenho calma, né, naqueles momentos de dificuldades, eu não durmo,
a minha cabeça fica com aquela ideia fixa naquela situação que eu estou passando. E então, é difícil para mim, inclusive, enxergar a solução para aquele problema que eu estou enfrentando. Ou para eu esperar que o tempo me ajude a ter uma resposta, ou para eu trabalhar, continuar fazendo as minhas atividades do dia a dia, continuar a minha rotina, porque eu não tenho calma, então eu não consigo fazer. Então a calma e a resignação dão ao espírito uma serenidade diante das dificuldades, que vai prevenir a loucura, porque muitas vezes, dependendo da profundidade da minha rebeldia e da minha intranquilidade, da minha insegurança, ou do excesso de tensão, né, que eu me permito viver, eu posso perder, de repente, o meu controle emocional, o meu controle mental. Mas quando eu tenho confiança no futuro, quando eu tenho calma e resignação, eu tenho serenidade para passar por aquele momento. Então isso é a melhor prevenção contra a loucura e contra o suicídio. E voltando também, na questão 943, quando Kardec perguntou para os espíritos de onde vem o desgosto pela vida, né? Então, seguindo a resposta que os espíritos deram para ele também, fala assim que para aquele que exerce as suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas adversidades com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, para aquela pessoa que exerce, né, as suas habilidades, que exerce a sua inteligência, que exerce as suas capacidades com um fim útil, sendo para si mesmo, sendo para o coletivo, ele trabalha com gosto, ele trabalha com alegria. O trabalho não é uma coisa difícil para ele. E quando isso acontece, a vida passa de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, passa mais rápido, porque aquela pessoa que é ociosa, o tempo não passa. Aí vem o tal do tédio. E aí, quando a pessoa se sente entediada e ela não procura uma coisa útil para fazer, o que acontece? Aí ela vai tentar resolver a situação daquele tédio em situações que são passageiras, que são ilusórias, como, por exemplo, as festinhas, ou as viagens, ou as drogas mesmo, né? A bebida. Eu estou entediado, vou sair, vou dar uma volta, vou encontrar com os amigos. A questão é que quando ela volta, o tédio continua, o tédio não passa. Então, se toda vez ela for escolher, a pessoa entediada, se toda vez ela for escolher algo que vá divertir, que vá dar uma alegria passageira, uma distração passageira, quando ela sair daquele momento, ela volta a se entediar. É diferente de quando a pessoa busca realizar algo útil, porque ela se sente, sentindo-se útil, ela se sente necessária, ela se sente que ela auxilia, que ela pode ajudar alguém, que aquilo foi positivo para ela mesma. Então ela tem uma alegria que permanece, que fortalece. E aquele tédio que ela tinha sentido antes, ainda que ela não esteja mais praticando aquela ação positiva, aquele tédio ele não volta. Por quê? Porque ela sente a alegria de viver.
Então, por isso, muitas vezes, que o jovem, ele se sente entediado, porque passa muito tempo em atividades que são, digamos assim, que buscam essa diversão passageira, ou essa diversão que não dá frutos para a coletividade. Então, por isso que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos desde cedo, para que eles se habituem a colaborar com as tarefas da casa, a ter responsabilidade, a aprenderem, a desenvolverem a sua inteligência, a desenvolverem as suas aptidões, a brincarem no momento certo, a auxiliarem no momento necessário. Porque essa prevenção ao suicídio, ela não começa só no momento que a pessoa está se sentindo triste, está se sentindo meio depressiva, não. Essa prevenção, ela vem desde o início da nossa criação. Se nós queremos auxiliar o nosso filho a prevenir o suicídio, então que nós auxiliemos ele desde cedo a enfrentar as situações, a ter limites, a saber que nem sempre a gente ouve sim, a auxiliar, a se preocupar com as pessoas, a ser fraterno, a ser aquela pessoa que gosta de colaborar com os demais, a ser solidário. Então, são coisas que a gente vem e precisa trabalhar desde cedo, não só quando ele chega na adolescência. Né? Que a gente possa sempre estar junto do nosso filho, auxiliando ele a se desenvolver como um homem ou como uma mulher, fortalecido diante das dificuldades. Não é não chorar, não é não sofrer, mas é enfrentar aquilo com disposição. Né? Então, a prevenção, ela começa cedo, bem cedo. E a doutrina espírita, ela auxilia muito também nessa prevenção do suicídio. Por exemplo, na casa espírita, nós temos ações de apoio normalmente disponibilizadas, como a prece, como o passe, como o estudo, como o trabalho no bem, como o diálogo fraterno, o esclarecimento doutrinário, né? Tanto para a pessoa encarnada, quanto para os espíritos desencarnados, que muitas vezes estão influenciando aquela pessoa que está ali encarnada, passando por um problema, por uma dificuldade, e há um espírito que muitas vezes tem essa tendência ao suicídio, ou ele quer realmente que a pessoa desencarne, que a pessoa cometa o suicídio, e ele fica influenciando negativamente ali. Às vezes, inclusive, uma pessoa da família que já cometeu suicídio, às vezes ela fica ali próximo de alguém que ela quer muito, e a saudade faz com que ela comece a involuntariamente influenciar aquela pessoa também para cometer o suicídio. Não é que o parente da gente seja mau, ou seja alguém que quer nos prejudicar. Não, ele está com saudade da gente. Isso acontece muitas vezes com pais que se suicidam. Às vezes ficam próximos de filhos, próximos do cônjuge, próximo de alguém que ama, e fica influenciando a pessoa a cometer o suicídio também, para que, na ilusão de que eles vão se unir, né, no plano espiritual. Então, o Centro Espírita, ele oferece um apoio muito positivo para as pessoas que estão passando por essas dificuldades,
para as pessoas que estão com depressão, para as pessoas que estão se sentindo tristes, que estão se sentindo sem objetivo na vida, né? Então, há uma série de atividades na casa espírita que auxiliam a pessoa que está passando por essa fase. Vejam bem, não é que a pessoa vá na casa espírita e vai ser curada, né, desse sentimento que ela está tendo. Mas a casa espírita vai auxiliar a pessoa, né, através das preces, através do passe, através do diálogo fraterno, através do esclarecimento daquele momento que a pessoa está passando, de quais são as mensagens que Jesus deixou para a gente, para que a gente possa vencer esses momentos difíceis, né? O esclarecimento, para que a pessoa tenha condições de ir aos poucos se recuperando, que ela mesma vá buscando a sua melhoria através da sua mudança de atitude, da sua mudança de pensamento. Então, a doutrina espírita também nos coloca que aquele que está confiante de que ele só está passando por aquela aprovação naquele momento e que essa aprovação vai passar, então ele se enche de paciência. Porque a pessoa ela só se desespera quando ela acha que aquilo não tem solução. Então, a doutrina espírita, esclarecendo sobre a nossa vida física aqui na Terra e a nossa essência, né, espiritual, que nós somos seres espirituais, nós somos espíritos vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, quando nós nos esclarecemos a respeito disso, a nossa disposição para a vida aqui na Terra é outra. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele nos coloca também que as pessoas precisam ser conscientizadas a respeito desse ato, que é o suicídio, do que acontece com as pessoas que se suicidam no plano espiritual. O que acontece depois que elas desencarnam pelo suicídio? Também falar das dores que acontecem com os familiares, né? Do sofrimento que esse ato causa à família. É muito importante isso. Porque quantas famílias se desestruturam completamente quando um pai ou uma mãe se suicida, ou quando um filho se suicida, né? Então, e também colocar sobre o ultraje às leis divinas, que significa a gente lançar a mão da nossa vida, que foi Deus que nos deu, né? E a gente tirar essa experiência que nós estamos tendo atual através do suicídio. Então, isso é muito importante para diminuir essa incidência, né, da prática do suicídio. E o Espiritismo, ele contribui que também, porque ele muda, né, ele auxilia a mudar esse aspecto material, essa visão materialista que a gente tem sobre a vida, de que a vida é só aqui e acabou. Aquela pessoa que crê em Deus, ele sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, né? Ela vai acontecer de acordo com como foi a minha caminhada aqui na Terra. Então, esse conhecimento da vida do espírito imortal que nós somos, nos ajuda a ter paciência e resignação, que vão nos afastando naturalmente de pensar no suicídio, porque nos auxiliam a ter a coragem moral, né, diante das tribulações. Então, a doutrina espírita contribui trazendo para nós, por exemplo, a certeza da vida futura. E nos esclarecendo que a gente vai ser tanto mais feliz
quanto mais a gente conseguiu suportar, vencer as adversidades aqui na Terra, com resignação, com paciência, com coragem, fé em Deus, né? A doutrina espírita também nos esclarece e nos dá a certeza, né, de que abreviando os nossos dias, a gente chega no resultado oposto ao que a gente esperava, ou seja, a pessoa que pensa em cometer suicídio ou que comete o suicídio, ela acha que ela vai se livrar daquele mal, mas pelo contrário, a doutrina espírita vem nos esclarecer que a gente vai para uma situação infinitamente pior do que a gente estava aqui na Terra, de sofrimento, devido ao grave ultraje que nós cometemos contra as leis divinas. E, acima de tudo, porque nós ficamos clandestinos no mundo espiritual. Por quê? Porque nós estamos lá antes do tempo previsto. Então, a doutrina espírita também nos esclarece que a gente se engana, né? Imaginando que se a gente tirar a nossa própria vida, a gente vai mais depressa para um mundo ditoso, né? Para o céu, digamos assim. E também ela nos esclarece que o suicídio é um obstáculo para que a gente se una às pessoas que nós nos amamos no mundo espiritual, que a gente esperava encontrar, né? Ou seja, quantas vezes o amor da minha vida se suicidou. Então eu também, como no caso do Romeu e da Julieta, né? Que são... o amor da minha vida se suicidou, então vou me suicidar também para me encontrar. Não encontra, porque foi uma infração às leis divinas. Então nós devemos resistir fortemente a essa vontade de querer nos encontrar com alguém no plano espiritual e achar que o suicídio é uma maneira. Não é uma maneira. Porque a gente fica em situações muito diferentes. Às vezes a pessoa que desencarna, que a gente ama, que ela desencarna naturalmente. E a gente achando que vai encontrar suicida. Não vai encontrar. Porque a gente só encontra através do merecimento. E suicidar-se impede todos os merecimentos que a gente possa ter durante o período em que a gente está atrelado a essa ação. A gente só vai conseguir esse merecimento depois que a gente reparar todo esse mal que a gente fez conosco mesmo. Né? E com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Né? Então, a gente começa a ter uma outra visão sobre a vida material. A nossa esperança começa a se melhorar cada vez mais. E as divulgações? Né? Esse é um ponto em que há muita dúvida sobre isso, muita discussão sobre isso, que as divulgações estimulam o suicídio. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem no seu site um manual de prevenção do suicídio, né? Um manual para profissionais da mídia, onde dá todas as orientações de como fazer a divulgação. Né? Então, ela coloca nesse manual que o relato de suicídio de uma maneira apropriada, acurada e cuidadosa pelos meios de comunicação esclarecidos pode prevenir essas perdas trágicas de vida. O que prejudica é a cobertura sensacionalista, que deve ser assiduamente evitada, principalmente quando uma celebridade, né, que é uma pessoa que influencia multidões, está envolvida. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem esse manual que orienta o profissional da mídia para fazer a divulgação correta e que auxilie a prevenção do suicídio. E para nossas considerações finais, a gente vai ler um trecho de uma mensagem do André Luiz,
que está contida nos livros, nos domínios da mediunidade, em que ele diz assim: previne o autocídio, o único que nós podemos evitar. A busca da saúde física e emocional é importante, a fim de não abreviarmos essa encarnação, que é uma oportunidade valiosa de aprendizado. Consciente disso, cabe a cada um fazer uma análise de si mesmo, e não dos outros, do vizinho, do colega, do irmão, mas fazer uma análise de si mesmo para mudar sem demora atitudes e pensamentos, conquistando uma vida serena e saudável, onde a prece, o amor, a caridade, a fé em Deus e os valores cristãos sejam os norteadores dessa existência. Então, dizer não ao suicídio é prevenir o autocídio em nós mesmos, que é o único que nós podemos evitar. Né? E dizer não ao suicídio é buscar cuidar da saúde moral, como diz Joana de Ângeles. A saúde moral é a base para todas as demais áreas da saúde da nossa vida. Então, que nós possamos, através da confiança no futuro, da fé no futuro, da certeza de que somos espíritos imortais em uma experiência passageira na Terra, nós teremos condições de estarmos cada vez mais distanciados dessa ideia do suicídio. Muito obrigada pela atenção de todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus ampare a cada um de nós e a todos aqueles que passam por momentos difíceis, lembrando-se da oração. A oração é um momento de sintonia com a espiritualidade amiga. É um momento em que a gente abre o coração, a mente, para que Deus possa nos envolver e nos estimular à valorização da vida. Muito obrigada. Muita paz.